Opa, bem-vindo a mais um dia de leitura da nossa maratona bíblica. Que bom que você está aqui. Nós estamos lendo o livro de Deuteronômio e hoje nós vamos começar a partir do capítulo 20, que vai falar a respeito da guerra. E a partir do versículo 1 diz o seguinte: Quando vocês saírem para fazer guerra aos seus inimigos e fizerem cavalos, carros de guerra, e um povo maior em número do que vocês, não tenham medo deles, pois o Senhor seu Deus, que os tirou da terra do Egito, está com vocês. Quando estiverem se preparando para a batalha, o sacerdote se adiantará e falará ao povo, dizendo: Escute, povo de Israel. Hoje vocês estão se preparando para lutar contra os inimigos. Que o coração de vocês não desfaleça. Não tenham medo, não tremam, nem fiquem apavorados diante deles. Porque o Senhor, o Deus de vocês, é quem os acompanha e vai lutar por vocês contra os seus inimigos para que vocês sejam salvos. Os oficiais falarão ao povo dizendo: Existe aqui entre nós alguém que construiu uma casa nova e ainda não a consagrou? Vá, volte para casa, para que não morra na batalha, e outro tenha de consagrar a casa. Existe aqui entre nós alguém que plantou uma vinha e ainda não colheu as uvas? Vá, volte para casa para que não morra na batalha e outro venha a desfrutar da vinha. Existe aqui entre nós alguém que contratou o casamento com uma mulher e ainda não a recebeu como esposa? Vá, volte para casa para que não morra na batalha e outro homem a receba como esposa. E os oficiais continuarão a falar com o povo, dizendo: Existe aqui entre nós algum homem medroso e de coração tímido? Vá, volte para casa para que seus filhos não acabem ficando com medo também. Quando os oficiais tiverem falado ao povo, designarão os capitães dos exércitos para que fiquem à frente do povo. Quando vocês se aproximarem de uma cidade para lutar contra ela, apresentem-lhe primeiro uma proposta de paz. Se a pessoa é de paz e os moradores abrirem os portões, todos os que estiverem na cidade serão sujeitos a trabalhos forçados e passarão a servir vocês. Porém, se eles não fizerem paz com vocês, mas declararem guerra, então vocês devem sitiar a cidade. E o Senhor, seu Deus, a entregará na mão de vocês, e vocês devem matar com a espada todos os do sexo masculino que houver na cidade. Mas vocês podem ficar com as mulheres, as crianças, os animais e tudo que houver na cidade, todo despojo, podem desfrutar o despojo dos inimigos que o Senhor, seu Deus, entregou a vocês. Façam assim com todas as cidades que estiverem longe de vocês, que não forem das cidades destes povos. Porém, da cidade dessas nações que o Senhor, seu Deus, lhes dá como herança, não deixem ninguém com vida. Pelo contrário, como o Senhor, seu Deus, ordenou, vocês devem destruí-las totalmente. Os heteus, os amorreus, os cananeus, os ferezeus, os heveus e os jebuseus. Para que estas nações não ensinem vocês a fazer segundo todas as suas abominações que fizeram os seus deuses, pois vocês estariam pecando contra o Senhor, seu Deus. Quando sitiarem uma cidade por muito tempo lutando contra ela, para a tomar, não destruam as árvores cortando-as com o machado, porque vocês podem comer dos seus frutos. Por isso, não cortem as árvores. Será que as árvores do campo são pessoas para que sejam sitiadas por vocês? Mas as árvores cujos frutos vocês sabem que não são comestíveis, essas vocês podem derrubar e cortar, para com elas cercar a cidade que está em guerra contra vocês até que seja conquistada. Agora, no capítulo 21 de Deuteronômio, vai falar sobre a expiação por morte, cujo autor é desconhecido. Versículo 1 diz: Se na terra que o Senhor seu Deus lhe dá para que tomem posse dela, alguém for achado morto, caído no campo, sem que se saiba quem o matou, os anciãos e o juiz devem sair e medir a distância entre o morto e as cidades ao redor. Os anciãos da cidade mais próxima do morto tomarão uma novilha do rebanho, que ainda não tenha sido usada no trabalho, nem puxado com o jugo, e a
entrarão a um vale de águas correntes que não foi lavrado, nem semeado. E ali naquele vale desnucarão a novilha. Então se aproximarão os sacerdotes, filhos de Levi, porque o Senhor, o Deus de vocês, os escolheu para o servirem, para abençoarem em nome do Senhor, e por sua palavra decidirem toda a demanda e todo o caso de violência. Todos os anciãos dessa cidade mais próxima do morto lavarão as mãos sobre a novilha, desnucarão no vale e dirão: as nossas mãos não derramaram este sangue, e os nossos olhos não viram quem o derramou. Perdoa o teu povo de Israel, que tu, ó Senhor, resgataste, e não ponhas a culpa do sangue inocente no meio do teu povo de Israel, e a culpa daquele sangue lhe será perdoada. Assim vocês eliminarão a culpa do sangue inocente do meio de vocês, pois farão o que é reto aos olhos do Senhor. Agora vai falar sobre a mulher prisioneira, versículo 10. Quando vocês saírem para fazer guerra aos seus inimigos, e o Senhor, o seu Deus, os entregar nas suas mãos, e vocês fizerem prisioneiros de guerra, se algum de vocês vir entre eles uma mulher bonita, gostar dela e quiser tomá-la por esposa, deve levá-la para casa, onde ela rapará a cabeça, cortará as unhas e trocará a roupa que estava usando ao ser capturada. Ela permanecerá em casa e ficará de luto pelo pai e pela mãe durante um mês. Depois disso, você pode tomá-la. Você será o seu marido e ela será a sua mulher. E se você não gostar mais dela, deixe que ela vá para onde quiser. Você não pode vendê-la por dinheiro nem maltratá-la porque a humilhou. Agora falando sobre o direito do primogênito, versículo 15. Se um homem tiver duas mulheres, uma a quem ama e outra a quem não ama, e as duas lhe derem filhos, e o primogênito for da que ele não ama, no dia em que repartir a herança entre os filhos, não poderá dar primogenitura ao filho da amada, preferindo-o ao filho da que ele não ama e que é de fato o primogênito. Pelo contrário, deve recolher por primogênito o filho da mulher que ele não ama, dando-lhe dobrada porção de tudo que possuir, porque aquele é o primogênito do seu vigor. O direito da primogenitura é dele. A respeito agora dos filhos desobedientes, versículo 18. Se alguém tiver um filho teimoso e rebelde, que não obedece à voz de seu pai nem à voz da sua mãe, e mesmo quando castigado não lhes dá ouvidos, seu pai e sua mãe o pegarão e o levarão aos anciãos da cidade junto ao portão daquele lugar e dirão: este nosso filho é rebelde e teimoso, não dá ouvidos à nossa voz e é comilão e beberrão. Então todos os homens da cidade o apedrejarão até que morra. Assim vocês eliminarão o mal do meio de vocês, todo Israel ouvirá e temerá. Agora falando a respeito dos cadáveres, devem ser tirados do madeiro, versículo 22. Se alguém tiver cometido um pecado que é passível da pena de morte e tiver sido morto, e vocês o pendurarem no madeiro, o seu cadáver não deve permanecer no madeiro durante a noite. É preciso sepultá-lo no mesmo dia, pois o que for pendurado no madeiro é maldito de Deus. Assim vocês não contaminarão a terra que o Senhor seu Deus lhes dá por herança. Deuteronômio capítulo 22 vai falar a respeito do que se perdeu. Versículo 1 diz: se você notar que um boi ou uma ovelha de seu compatriota se extraviou, não se omita, mas sem falta leve os animais de volta ao dono. Se este não for o seu vizinho ou for alguém que não conhece, leve os animais para casa e fique com eles até que o dono venha buscá-los. Então você os entregará a ele. Faça o mesmo com o jumento, com a roupa ou com qualquer outra coisa que o seu compatriota perder e que você achar. Você não pode se omitir. Se você enxergar o jumento ou o boi que pertence a seu compatriota caído no caminho, não se omita, sem falta, ajude-o a levantar o animal. Agora falando sobre diversas leis, versículo 15, a mulher não deve usar roupa de homem, e o homem não deve vestir roupa de mulher, pois quem faz isso é abominável ao Senhor seu Deus. Se no caminho você encontrar um ninho de ave,
em alguma árvore ou no chão, com passarinhos ou ovos, e a mãe sobre os passarinhos ou sobre os ovos, não pegue a mãe com os filhotes. Você pode ficar com os filhotes, mas deixe a mãe ir livremente para que tudo vá bem com você e para que você prolongue seus dias. Quando você construir uma casa nova, faça um parapeito no terraço, para que você não traga culpa de sangue sobre a casa se alguém, de algum modo, cair do terraço. Não plante outra semente na sua vinha, para que não se profane toda a produção, tanto a vinha quanto a semente que você plantou. Não lavre a terra com junta de boi e jumento. Não vista a roupa feita de pano de lã e linho misturados. Coloque franjas nos quatro cantos do manto que você usa. E agora, a respeito de leis da castidade e do casamento, versículo 13. Se um homem casar com uma mulher e depois de ter tido relações com ela passar a odiá-la, e lhe atribuir atos vergonhosos e a difamar dizendo: casei com esta mulher e quando tive relações com ela descobri que não era virgem, então o pai e a mãe da moça levarão as provas da virgindade da moça aos anciãos da cidade junto ao portão. O pai da moça dirá aos anciãos: dei minha filha por mulher a este homem, porém ele passou a odiá-la. Eis que lhe atribuiu atos vergonhosos, dizendo: descobri que a sua filha não era virgem, mas aqui estão as provas da virgindade de minha filha. E estenderão a roupa dela diante dos anciãos da cidade, os quais pegarão o homem, o açoitarão e o condenarão a pagar 100 barras de prata ao pai da moça, porque difamou uma virgem de Israel. Ela ficará sendo mulher dele e não poderá mandá-la embora durante a sua vida. Porém, se isso for verdade, ou seja, se ficar provado que a moça não era virgem, então a levarão à porta da casa de seu pai, e os homens da sua cidade a apedrejarão até que morra, pois cometeu um ato infame em Israel, prostituindo-se na casa de seu pai. Assim vocês eliminarão o mal do meio de vocês. Se um homem for encontrado deitado com uma mulher que tem marido, ambos devem ser mortos, o homem que se deitou com a mulher e a mulher. Assim vocês eliminarão o mal de Israel. Se uma moça virgem tiver casamento contratado e outro homem a encontrar na cidade e tiver relações com ela, vocês devem trazer ambos ao portão daquela cidade e apedrejá-los até que morram. A moça porque não gritou por socorro estando na cidade, e o homem porque humilhou a mulher do seu próximo. Assim vocês eliminarão o mal do meio de Israel. Porém, se um homem no campo encontrar uma moça que tem casamento contratado e a forçar e tiver relações com ela, então morrerá só o homem que teve relações com ela. A moça vocês não devem fazer nada. Ela não tem culpa de morte, porque este caso é semelhante ao do homem que se levanta contra o seu próximo e lhe tira a vida. Pois o homem encontrou a moça no campo. A moça que tinha o casamento contratado gritou e não houve quem a livrasse. Se um homem encontrar uma moça virgem que não tem casamento contratado e a pegar à força e tiver relações com ela e eles forem apanhados, então o homem que teve relações com ela pagará ao pai da moça 50 barras de prata e, uma vez que a humilhou, terá de recebê-la por esposa, não poderá mandá-la embora durante a sua vida. Nenhum homem terá relações com a sua madrasta e não profanará o leito de seu pai.